E demonstrando aí um alinhamento do discurso, o ministro da Economia Paulo Guedes afirmou hoje que a estratégia da era econômica é levar adiante a vacinação em massa da população brasileira e aguardar a queda da taxa de mortalidade da Covid-19 e o retorno de um nível mais forte da atividade econômica, de modo que não seja preciso renovar o auxílio emergencial, algo na linha do que ele já tinha dito ontem. Segundo o Paulo Guedes, porém, se a vacinação atrasar e a pandemia se agravar, isso levar à necessidade de renovar o auxílio emergencial, os demais gastos do governo terão de ser contidos, disse o Paulo Guedes. Vamos ouvir. A classe política tem que assumir a responsabilidade pelos orçamentos. Se ela apertar o botão vermelho de emergência, não é só pegar o dinheiro e sair correndo. Tem que fazer todo o protocolo de sacrifício por anos. Se você está em guerra, não tem medalha, distribuição de medalha antes da guerra acabar, ou seja, não pode ter aumento de salário enquanto não acabar, passa 1, 2 anos depois da guerra. Você tem que pagar pelo custo da guerra, você não pode empurrar isso para as futuras gerações. A Lana falava sobre a taxa atual de mortes aqui no Brasil. Paulo Guedes, inclusive, citou ali o que seria uma marca para o governo agir: 1.300 mortes por dia. Esse seria o ponto de partida aí para um start. E aí já deixou o recado, né, Cláudio? Se tiver auxílio emergencial, aí a corte vai ter que ser na carne, né? Imagina como é que vai ser a situação das contas públicas se tiver que retomar. Seria importante para a população, porque 30% dos brasileiros, na época em que a gente enfrentou o pior momento ali de economia fechada, disseram que estavam sobrevivendo com o auxílio emergencial. Era a única fonte de renda das pessoas. E a gente entende por quê. Porque o Brasil tem muito emprego informal, as pessoas precisam das portas abertas para conseguir algum dinheiro e sobrevivem com o dinheiro de cada dia, é 1 leão por dia mesmo. Então vai ser muito difícil para as contas públicas do governo e a situação, a gente espera que isso não seja realmente necessário, claro. Mas um ponto importante que o ministro estava dizendo, as mortes no Brasil hoje, eu falei em 1.045, é a média dos últimos 14 dias. Você pega os 14 dias e divide por 14 o número de mortes. E aí uma média de 1.045 é nesse estágio que a gente está. Mas 3 dias da semana passada, a gente passou de mais de 1.300 mortes num dia só. Então, sinal amarelo, se não vermelho, para o patamar que o ministro está desenhando como emergencial. A gente passou por ele e deu uma amenizada. No fim de semana os números caem muito porque tem subnotificação também. Então, é sinal amarelo, sinal vermelho para o momento que a gente está enfrentando agora. A média em países como o Reino Unido, por exemplo, com 3 vezes, uma população 3 ou 4 vezes menor do que o Brasil, é o dobro, chegou a ser o dobro, né? O que é uma tragédia que eu não consigo imaginar. Tomara que a gente não passe disso e, pelo contrário, que a tendência venha a ser a de redução do número de casos. É essa a torcida de todos nós, evidentemente. O ministro não pode ter outro discurso a não ser esse, né? Olha, tudo bem, se tivermos que fazer ainda mais sacrifícios do ponto de vista fiscal, é preciso também cortar, né? É preciso cortar gastos. Hoje, mais cedo, durante o programa Jornal Gente, um ouvinte mandou uma mensagem querendo saber o seguinte: vem cá, qual é a relevância da eleição para presidente da Câmara e do Senado que tem ocupado o noticiário, né? É aí que esse é um ótimo exemplo, né, para mostrar como é relevante, como é importante ter presidentes na Câmara e no Senado que sejam comprometidos não com outros interesses, mas com o interesse do país, né, que saiba promover as reformas que são, né, pelas quais o país clama, das quais precisa fundamentalmente para gerar mais empregos, exatamente reformas que se destinam a diminuir o tamanho do peso do Estado sobre as costas dos cidadãos, né? Ninguém aguenta mais essa gente gorda, essa gente obesa que se recusa a fazer tratamento para perder peso e o máximo que faz é nos obrigar a trabalhar cada vez mais e mais duro para estar alimentando a sua obesidade. É esse o Estado brasileiro, né? Esse obeso se chama Estado brasileiro. E em todos os níveis. A gente viu o que aconteceu, está vendo o que tem acontecido no governo do Estado de São Paulo. Eles aumentaram o ICMS em 20% por decisão do governador. 20%. Isso representou para alguns segmentos um crescimento, né, um aumento de tributos da ordem de 204%, como denunciaram os vendedores de veículos na semana passada. Isso só mostra qual é a vocação do Estado brasileiro.
eles se recusam a perder peso. Né? Você não viu nenhuma iniciativa do governo do estado de São Paulo no sentido de diminuir o seu peso, diminuir o seu custo, para dispensar, para evitar o aumento de impostos. Não, fez questão de aumentar impostos em plena pandemia, numa crise de empregos, de geração de renda, o país, enfim, atolado nessa pandemia, na crise gerada pela pandemia, agravada por ela, e os caras só sabem ir atrás do seu bolso, bater a sua carteira para tirar dinheiro através de cobrança de aumento de impostos. Né? O que a gente precisa é disso, né? Presidentes do Senado, da Câmara, que ponham em votação projetos, põem em discussão, em votação, que se empenhem, inclusive, para convencer os seus pares, os seus liderados, a aprovar reformas que tornem o Estado brasileiro mais amigável do ponto de vista do cidadão, do bolso, do pagador de impostos. Né? Daí a importância e a relevância da eleição para presidente da Câmara e do Senado.